Você clicou neste vídeo por uma razão. Não por tédio, não por acidente, mas porque algo no título te pareceu pessoal. Porque, no fundo, você também começou a notar isso, não é? Você não é mais o homem que costumava ser. Sua paciência é mais fina. Seu círculo é menor. Sua tolerância para pessoas falsas, emoções falsas e objetivos falsos está evaporando. E o que resta é real, cru e, sem dúvida, diferente dos homens ao seu redor. As pessoas não te entendem mais. Você não é o mais barulhento da sala. Você não é aquele que busca atenção. E, no entanto, é você quem eles mais observam. Isso não é uma coincidência. Essa é a evolução do homem Sigma. Neste vídeo, vou te guiar por 6 maneiras surpreendentes de como os homens Sigma se transformam com a idade, de maneiras que a maioria dos homens nunca faz. Porque isso não é apenas um processo de envelhecimento. É um refinamento, um aprimoramento, um tornar-se. Você clicou neste vídeo porque uma parte de você sabe que não é mais como os outros. E agora é hora de entender por quê. Se você é um homem que se levanta mais forte após cada queda, que transforma a dor em poder e se recusa a seguir a multidão, escreva nos comentários, fora do comum, e não se esqueça de se juntar ao exército de homens que não pedem permissão para dominar. Número 1. A necessidade de aprovação morre uma morte silenciosa. Você já notou como, na sua 20, ainda tenta jogar o jogo? Você acena com a cabeça quando deveria ter permanecido em silêncio. Você sorri quando está exausto. Você se encolhe o suficiente para manter a paz. Mas aqui está o truque. Os homens Sigma nunca foram feitos para serem agradáveis. Eles foram feitos para serem autênticos. E com a idade, essa máscara simplesmente deixa de servir. O momento geralmente chega quando um homem é forçado a escolher entre a verdade e a tribo. Você está em uma sala cheia de pessoas falando bobagens. E em vez de rir para se encaixar como costumava fazer, você simplesmente olha nos olhos deles e não diz nada. Não por arrogância, mas por paz. Porque o Sigma mais velho não discute. Ele não atua. Ele observa e deixa o silêncio falar por ele. É nesse momento que a verdadeira transformação começa. Você para de viver para ser amado e começa a viver em alinhamento com quem você realmente é. Você se torna magnético por acidente e temido sem esforço. Número 2. Seu círculo se reduz, mas seus padrões disparam. A maioria dos homens pensa que, com o tempo, reunirá mais amigos. Os homens Sigma vão na direção oposta. Sua lista de contatos diminui, suas redes sociais se afinam e sua vida se torna mais pesada da melhor maneira. Aqui está o motivo. O Sigma percebe que a energia é uma moeda e que a maioria das pessoas está quebrada. Então, em vez de colecionar amigos como se fossem fichas sociais, ele começa a filtrá-los. Eles trazem paz ou caos, respeitam a solidão ou se ofendem com ela. Eles entendem que nem todo silêncio precisa ser preenchido. Um a um, o barulho desaparece e o Sigma se vê cercado por menos vozes, mas mais profundas. Não é solidão, é solidão seletiva. Ele para de precisar de uma multidão e se torna o tipo de homem cuja presença se sente como uma. Número 3. Ele se torna emocionalmente estoico, mas espiritualmente feroz. Aqui está algo que ninguém te diz sobre o verdadeiro poder. Ele não explode. Ele não implora. Ele não prova. Ele simplesmente se torna silencioso. À medida que os homens Sigma envelhecem, eles passam por uma das transformações mais mal compreendidas. Eles se tornam emocionalmente mais silenciosos, mas espiritualmente mais barulhentos.
Eles não reagem mais ao desrespeito porque isso não toca seu núcleo. Eles não discutem mais para serem compreendidos porque se entendem. Eles sentem tudo, mas mostram quase nada. Um sigma mais jovem poderia ter batido em uma parede ou saído de um relacionamento gritando. Um sigma mais velho, ele simplesmente sorrirá, não dirá nada, e sairá tão calmo que é aterrorizante. Porque por trás dessa quietude está um homem que construiu sua própria bússola interna e não precisa mais de drama externo para se sentir vivo. Como disseram os estoicos, quem te irrita te controla. E o sigma não se deixa controlar. Número 4. Ele se guia porque seus desejos mudam de mulheres para a profundidade. Quando um sigma é jovem, a busca é sobre mulheres. Não por validação, ele nunca precisou disso, mas por curiosidade, experiência, entendendo a energia feminina em sua forma mais crua. Mas aqui está o que ninguém te diz. O desejo amadurece. E com a idade, o sigma não quer mais acesso. Ele quer profundidade. Sigmas mais jovens poderiam ter se envolvido com mulheres que eram bonitas, mas caóticas. Ele poderia ter permanecido tempo demais, paciente demais, em nome do mistério ou da química. Mas com o tempo, isso muda completamente. Ele começa a perceber. Eu não preciso de mais conexão. Eu preciso de mais significado. Ele para de se sentir intrigado por aparências. Ele se sente atraído pela paz, pela autoconsciência e pela força feminina que não vem do controle, mas da presença. E aqui está a reviravolta. À medida que ele se torna mais seletivo, ele se torna mais desejado porque as mulheres podem sentir isso. A diferença entre um homem que persegue corpos e um que vê almas. Ele ouve de maneira diferente. Ele toca com intenção. Ele desaparece se a energia parece falsa. Ele não está lá para ser o herói. Ele está lá para testemunhar algo real. E se não for real, ele desaparecerá sem raiva. Apenas clareza. Essa é a transição de precisar de mulheres para exigir ressonância. Número 5. Ele não estabelece limites. Ele é um. A maioria dos homens aprende a estabelecer limites. Eles dizem às pessoas o que não tolerarão. Definem seus padrões, comunicam seus limites. Mas à medida que os homens sigma evoluem, algo muito mais poderoso acontece. Eles não precisam explicar seus limites. Eles os incorporam. Eles se tornam a linha que ninguém se atreve a cruzar. Está na maneira como se comportam. Ombros relaxados, mas firmes. Voz calma, mas inegável. Energia tranquila, mas sólida. As pessoas não os testam. Não porque são intimidantes, mas porque irradiam um profundo respeito por si mesmos que diz: você não tem o poder de perturbar o que eu construí em silêncio. Sigmas mais jovens poderiam ter tolerado manipulação, dado segundas chances, explicado seu não demais. Não mais. Agora, se alguém ultrapassa os limites, eles são confrontados com um recuo. Não com raiva, não com barulho, apenas um sutil desaparecimento que dói mais do que a rejeição. E esse é o poder que a maioria dos homens nunca alcança. Quando sua mera presença ensina as pessoas como te tratar, porque você não reage mais por emoção, mas responde por alinhamento. É nesse momento que um sigma para de defender sua energia e simplesmente se torna alguém muito valioso para ser maltratado. Número 6. Ele se torna um arquiteto silencioso de seu legado. Essa é a transformação que ninguém vê chegando, nem mesmo o próprio sigma. No início, a vida é sobre liberdade, espaço, fuga, solidão. Mas um dia, ele acorda e percebe que não quer apenas viver livremente. Ele quer deixar algo. Não por fama, não por aplausos, mas porque viu muitos homens barulhentos deixarem nada além de barulho. Então, ele se torna intencional.
Começa a construir um corpo, uma mentalidade, uma missão, um caminho. Ele se torna obcecado pelo impacto, não na multidão, mas nos poucos que observam em silêncio. O Sigma mais jovem escapava do mundo. O Sigma mais velho o molda, não com rebeldia, mas com exemplo, porque o verdadeiro legado é quando sua presença ainda fala. Mesmo quando você já se foi há muito tempo, é isso que o Sigma se torna. Um arquiteto silencioso de algo que sobrevive ao seu nome. Se você sentiu essas mudanças, você não está quebrado, você não é frio, você não é difícil, você está evoluindo. E como toda verdadeira evolução, isso vai custar conforto, familiaridade e algumas pessoas que você pensou que nunca superaria. Mas deixe ser, porque o que você está se tornando, essa versão de você, é mais difícil de controlar, mais difícil de enganar e impossível de substituir. Então, não se apresse em explicar seu crescimento. Não se desculpe pelo seu silêncio. Não dilua seus limites para que os outros se sintam bem por permanecer estagnados. Em vez disso, honre o homem que você está se tornando. E se este vídeo ressoou com a parte mais profunda de você, deixe a palavra evoluir nos comentários. Isso nos faz saber que você não está assistindo de fora. Você já está no caminho. Inscreva-se para mais verdades que não te ensinam sobre poder, paz e caminhar sozinho. E lembre-se, você não envelhece, você ascende. Mantenha-se afiado, mantenha-se soberano e continue evoluindo.